Fala futuro designer, eu sou Léo Zones e nesse vídeo aqui você vai aprender do zero como mexer no Photoshop. A ideia é que eu te ensine tudo de Photoshop em apenas 1 hora. Não sei se eu vou conseguir, talvez eu passe um pouquinho desse tempo aí, mas a ideia é essa. Bom, quem é o Léo Zones? Quem sou eu? Já há mais de 6 anos eu trabalho como designer, né? No caso foi em 2016, né? Eu recebi minha primeira proposta de emprego como designer. Antes disso eu já fazia algumas artes usando outro tipo de plataforma, sem ser a plataforma da Adobe, no caso o Photoshop, né? Então, como eu já fazia algumas artezinhas, muitas pessoas achavam que eu mexia no Photoshop. Então eu recebi essa oportunidade de emprego, mesmo eu não sendo uma pessoa especializada em Photoshop, para você ver o tamanho da demanda por esse profissional, que desde 6 anos atrás até hoje continua nesse mesmo hype. Naquela época, quando eu recebi essa oportunidade de emprego, e na época o salário era de 2.700, eu precisava aprender a mexer no Photoshop de uma forma muito rápida. Basicamente eu começava a trabalhar na segunda-feira, era num sábado, e eu nunca tinha aberto Photoshop na minha vida. Então assim, como que eu poderia aprender em basicamente 2 dias a mexer no Photoshop? Naquela época eu procurei no YouTube, procurei na internet, diversos lugares e não encontrei um lugar que me desse uma informação organizada de como eu poderia aprender o Photoshop em tempo recorde, né? Tinha muita informação que não era importante eu estar aprendendo naquele momento, eu poderia de repente aprender um tempo depois, quando tivesse um pouco mais de experiência. Então era muito difícil encontrar um local para eu ter uma linha de raciocínio no meu aprendizado de uma forma mais direta, né? E agora, 6 anos depois, volto eu aqui, agora dando essa informação que seria extremamente útil para mim naquela época, né? E foi justamente o Photoshop a ferramenta que me fez conhecer outros países, que me fez viajar, que me fez ter experiência em marcas como a Mitsubishi, a Fiat, Girafas, consegui trabalhar com empresas internacionais, morei um tempo na Inglaterra. Tudo isso só foi possível graças ao meu trabalho como designer. Então eu espero passar um pouco dessa experiência para vocês nesse curso de 1 hora, né? Eu espero que ajude vocês de alguma forma, tá legal? Então, para quem que é esse mini curso aqui, acelerado aqui, né, de 1 hora de Photoshop? É para você que não quer muita enrolação, você quer aprender logo Photoshop de uma vez por toda, de uma maneira rápida, prática, direta e passo a passo, e é isso aí que você quer. Que era exatamente o que eu queria naquela época. Além disso, você é uma pessoa que está querendo aprender o Photoshop, mas não para fazer aquelas artezinhas bestinhas, aquelas coisinhas de iniciante. Você já quer fazer logo um projeto grande, um projeto sinistro, e a partir daí você vai fazendo só projeto mais sinistro ainda, entendeu? E que é mais ou menos a ideia que eu tava naquela época, tá legal? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que existe uma outra opção, caso você queira dar um passo a mais, né, e se tornar um designer de fato, se tornar um profissional com qualificações. Eu tenho um curso que se chama Designer Pro, que é um curso justamente do zero ao avançado. Lembrando que você não precisa desenhar, não precisa saber praticamente nada. Eu te pego do zero mesmo e você se torna um designer a nível internacional. Tá legal? Esse curso está saindo por apenas R$ 29,90. É um valor realmente simbólico. Eu não poderia abaixar mais do que isso. Está realmente muito simbólico pela quantidade de conteúdo que ele tem, né, e pela qualidade do material. Tá? Então, o primeiro link aqui na descrição, aqui embaixo, você vai ver que vai ser um link que vai te mandar direto para a página onde eu conto um pouco mais sobre esse curso. Então, caso você queira já, nesse momento, antes de começar esse aulão aqui de 1 hora, você já queira fazer, dar esse próximo passo, é só R$ 29,90. Então já pausa esse vídeo, clica lá, faz a compra do curso, a gente se vê lá, você já entra na comunidade. Aí depois, se você quiser voltar aqui para fazer esse aulão aqui de 1 hora, também é claro que é bem-vindo, tá legal? Eu vou dividir esse curso em alguns principais pontos para a gente conseguir ganhar tempo de qualidade aqui, para conseguir passar bem as informações para você. Você vai ver que na parte mais teórica eu vou falar um pouco rápido, tá? Eu sei que a parte mais teórica é uma parte que pode ser muito maçante, então exatamente por isso eu vou falar de uma forma bem didática, bem ilustrativa, como você já está vendo aqui, né, do meu lado aqui os slides, né? E além disso, uma forma que realmente eu imagino que vai fazer você ter um bom aprendizado sobre tudo que a gente vai ver aqui hoje. Lembrando que para isso você precisa ter um caderno, né, um papel, uma caneta para você ir anotando tudo que eu vou passar aqui para vocês. É extremamente importante. Eu basicamente estou passando só o filé, já tirei todo o osso, as pelancas, estou passando só o filé para vocês. Então tudo que eu vou falar aqui é extremamente importante. Tá com o papel e a caneta aí? Não tá? Dá um pause, não tem problema. Pega o papel e a caneta, deixa do seu ladinho ali e bora pro vídeo. Primeira parte desse aulão, então, que eu vou passar para vocês é justamente falando sobre criatividade, né? Os segredos para ser mais criativo com processos.
Depois vamos falar sobre leis da criação, regras visuais que todo designer deve seguir, workspace para você organizar a sua área de trabalho, assim como eu organizo a minha. Vamos dar o start no projeto, né, que é a hora da gente pôr a mão na massa e criar o nosso projeto. E por último, o pulo do gato. Pessoal, nessa parte final, depois que eu passar todo o curso, que você já aprender tudo, eu vou passar uma dica de ouro, né, que vai fazer toda a diferença caso você queira se manter nessa carreira como designer, tá legal? Então, apresentando para você, esse daqui é o projeto que a gente vai trabalhar durante esse curso. Eu escolhi esse projeto aqui, eu criei esse projeto justamente de uma forma que eu consiga explicar tudo para você, desde as leis da criação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, até mesmo para toda a parte do processo da criação mesmo dentro do Photoshop, né? Então a gente vai utilizar recorte, a gente vai utilizar textura, enfim, uma série de coisas que a gente vai utilizar e você vai ver na parte prática, tá legal? Então vamos começar já falando sobre criatividade. Será que você precisa ter um dom? Será que você precisa nascer com a habilidade de ser um designer, de mexer no Photoshop? Você precisa ter o dom do desenho, de saber desenhar? Será que isso é necessário para você ser um bom designer? Já começo respondendo que absolutamente não, porque a criatividade ela não existe. Sempre que eu abordo esse tema, eu sei que é um tema um pouco polêmico, mas a verdade é essa, a criatividade ela não existe. Ela é como se fosse um músculo que você precisa estar exercitando, você precisa estar praticando e ele vai crescendo, você vai evoluindo. Basicamente, quanto mais você trabalha, quanto mais você mexe no Photoshop, você mais vai absorvendo a habilidade de ser criativo, digamos assim. Quanto mais referências você vai encontrando, você vai trabalhando em cima de referência, mais criativo você vai se tornando. Tá? E a gente vai falar de referência já já. Antes disso, eu gostaria de indicar para vocês 2 livros extremamente importantes para quem é design e está começando nessa área, que é A Arte de Imitar, né, de David Cord, e também Roube como Artista, de Austin Kleon. Esses 2 livros são extremamente importantes e eles falam justamente sobre criatividade de uma forma bem diferente do tradicional, né? Ele mostra ali que nada é 100% original. Até as grandes empresas, os grandes milionários que tiveram ideias multibilionárias não tiveram ideias do absoluto zero, né? Não foram ideias exatamente originais. Eles precisaram da criação, de que outra pessoa criasse uma outra coisa, para ela, a partir da criação de outra pessoa, ela poder criar a ideia dela. E tudo gira assim. Você vai ver isso em filmes, você vai ver isso no cinema, você vai ver isso em diversos lugares. Enquanto você ainda não comprou esses livros, eu indico que você então assista ao vídeo Tudo é um Remix. Vai ser um link também que eu vou deixar aqui na descrição, é aqui no YouTube mesmo que você vai encontrar esse documentário. É um documentário bem completo também, que ele mostra também justamente sobre isso. Tudo que a gente vê hoje é uma cópia, basicamente, né? Eu não estou dizendo aqui para você plagiar o trabalho de outra pessoa, claro que não. É para você usar um processo de copiar, transformar e combinar. Você vai ver também bastante sobre isso lá no documentário, né? E também nos livros também você vai encontrar essa informação. Como que funciona, né? Esse daqui é um processo de criatividade, tá? Você está pesquisando por hambúrguer, né? Você tem uma hamburgueria que você está atendendo. E aí você joga no Behance, eu vou mostrar para você sobre o Behance. Tem várias plataformas para você despertar sua criatividade, digamos assim, para você pegar referência, mas a que eu mais utilizo é a Behance. Você vai escolher um desses projetos que você acha mais interessante, que mais te chamou a atenção. Você vai tentar fazer algo parecido com aquilo, mais próximo possível. Depois você vai transformar tudo daquele projeto para a comunicação visual da sua empresa, da empresa que você está trabalhando. E depois você vai combinar com outros projetos. E aí você vai ver que no final vai virar uma coisa completamente diferente daquele projeto inicial que você trabalhou. Esse não é um processo eterno, tá? Não, eu, por exemplo, em mais ou menos 1 ano depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, eu já não precisava mais ficar fazendo todo esse processo toda vez. Mas para começo, como eu falei, a criatividade é um músculo que você precisa exercitar. Para começo isso é extremamente interessante. E sobre o Behance que eu acabei de falar, né, é basicamente um site da própria Adobe, que é a mesma empresa que é a dona do Photoshop, né, que é onde muitos designers fazem seu próprio portfólio, é onde eles colocam lá vários trabalhos deles, né, para expor, para conseguir mais clientes, e você pode utilizar isso para os seus projetos pessoais ou para os projetos dos seus clientes, utilizando eles como referência, como a gente acabou de falar agora. É uma ferramenta extremamente poderosa e eu vou dizer, para você que está começando, se você não utilizar referências, se você tentar fazer a coisa de forma original, tirar a coisa da sua cabeça, você sendo iniciante, você vai fazer projetos como esse aqui, do lado esquerdo, é claro. E do lado direito já seria um projeto que mesmo você como iniciante
conseguiria fazer absorvendo referências de outros profissionais que já estão há mais tempo no mercado. Tá legal? E aí, que tipo de arte você quer fazer? Que tipo de projeto você quer entregar para o seu cliente? Qual projeto seu cliente vai achar mais interessante? Bom, não precisa nem responder, né? Então vamos lá. Bom, para a gente continuar então, já que a gente já passou bem por cima em relação à criatividade, vamos começar a entrar no tema das leis da criação. Você tá com papel e caneta? Porque agora vem bastante conteúdo, hein? Vamos lá. Eu separei as 7 principais leis da criação, as 7 leis que basicamente estão em todos os projetos. Então é interessantíssimo que você respeite todas essas leis na hora que você estiver fazendo seu projeto, estiver fazendo sua arte, tá legal? Eu vou fazendo uma por uma aqui e explicando dentro do nosso projeto a influência que ela teria, né? A gente respeitando ou não cada uma dessas leis. No caso da hierarquia, o que seria? Quando a gente está fazendo um projeto, a gente está tentando comunicar alguma coisa. Não arte exatamente, a gente vai fazer uma peça para redes sociais, né? A gente precisa comunicar alguma coisa, senão as pessoas vão ver aquilo e vão fazer o quê? Imagina a gente tem um cliente que é uma hamburgueria, que é o caso desse aulão, né? A gente bota qualquer coisa lá e o cliente olha e não entende o que é e como é que a gente vai aumentar a venda do cliente com aquele projeto. Seria basicamente impossível. Então a gente precisa comunicar alguma coisa. No caso desse projeto aqui, a gente está querendo explicar basicamente que ele utiliza carne artesanal. O hambúrguer dele é um hambúrguer artesanal. Talvez o pão seja artesanal, tudo seja artesanal dentro do lanche desse cliente, né? Que é um cliente fictício, inclusive eu nem coloquei a logo por causa disso. Então, já que o nosso objetivo final é passar a informação para o público que o hambúrguer dele é um hambúrguer artesanal, então a gente coloca dentro da nossa hierarquia a palavra artesanal bem grande. Essa é a palavra principal do nosso projeto. Então a gente, de texto aqui, a gente teria o verdadeiro sabor artesanal de hambúrguer. Essa seria a nossa frase, né? Então, dentro da nossa frase, qual é a palavra que merece o destaque? Artesanal. Então foi basicamente o que a gente fez. Não fizemos isso daqui no formato que você está vendo aqui só porque ficou legal, ficou bonito, né? Ficar bonito é interessante, mas passar a informação da forma correta é mais interessante ainda, tá? Se a gente dá uma olhada agora nesse projeto, a gente vê que está muito mais importante, aparentemente, a informação do preço do hambúrguer triplo, do hambúrguer duplo e do hambúrguer smash. Parece que essa é a informação principal. É isso que a gente quer que o público veja. Quando, na verdade, se o projeto for querer informar que é um hambúrguer artesanal, olha como é que está bem no cantinho aqui, entendeu? As pessoas não vão olhar para aquilo primeiro. O primeiro olhar dela vai ser justamente para esse triplo R$19,90, porque as pessoas elas sempre leem da esquerda para a direita, quando não é da esquerda para a direita é de cima para baixo. Então basicamente é esse sentido, esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Sendo assim, a pessoa mesmo lendo de cima para baixo, tá muito pequena aquela informação que é o hambúrguer artesanal, parece quase que um selo. A pessoa basicamente não vai ler. Ela vai bater a cara, ela vai ler que o triplo é R$19,90. Então, se dentro do nosso projeto a gente quer realmente passar essa informação, essa é a informação principal, o triplo é R$19,90, então a gente está fazendo o projeto certinho, tá? Agora, se não for isso, se for realmente passar que os hambúrgueres dele são artesanais, então o projeto anterior é um projeto muito mais eficiente, além de aparentemente mais agradável também. Além disso, a gente poderia, por exemplo, aqui, ó, diminuir os tamanhos da informação do valor. Por exemplo, aqui a gente está olhando aqui o triplo, o duplo e o smash, né? Quase a gente não consegue ler o que está R$19,90, o que está R$15,90 e o que está R$9,90. A gente basicamente só consegue, a gente olha, bate o olho e a gente vê o preço escancarado na nossa cara. Qual é o problema disso, né? Quando a gente quer divulgar o preço? É que ninguém quer gastar dinheiro. Pode ser R$2 o hambúrguer, ninguém quer gastar dinheiro. Se a pessoa vê um R$2 na cara dela, ela se assusta e ela cai fora, entendeu? Agora, se ela entende entende que é um hambúrguer, entende que é um hambúrguer artesanal, e aí ela entende o preço, ela só descobre o preço depois de ver o valor daquele material, né? Aí faz sentido para ela. Entendeu? Então, por exemplo, dentro desse nosso projeto, dentro da hierarquia desse nosso projeto, a informação mais importante é que o hambúrguer ele é artesanal. Então, vai ali em primeiro lugar a nossa frase, o verdadeiro sabor artesanal de hambúrguer, né? A nossa segunda informação principal é o nosso hambúrguer. É um hambúrguer artesanal, uma foto, né, bem tirada, né, com um ângulo bem agradável, né, com uma nitidez excepcional, tá? Então, essa é a nossa segunda informação. Quando a gente coloca aqui então esse hambúrguer, a gente pode reparar que ele está com bastante detalhe. A ideia dele é que dê fome, a pessoa vê e sinta fome mesmo olhando a foto do hambúrguer, né? E a terceira informação, sim, são os preços
a cada tamanho, né, do hambúrguer. Tá legal? Então, vamos falar agora sobre proximidade, tá? E a importância e a influência que a proximidade e essa lei deu dentro do nosso projeto, tá legal? Quando a gente faz um projeto sem proximidade, eu vou dar o exemplo agora passando o slide, olha como é que ficaria. A gente pode observar que a informação do hambúrguer duplo está do lado superior esquerdo, a informação do triplo está no inferior direito, o smash está lá embaixo, o hambúrguer ainda que está centralizado, e a gente desorganizando a questão do nosso texto, a gente consegue ler, imaginando, tipo assim, de hambúrguer, o verdadeiro sabor, e não dá para ler nenhum artesanal, que era a nossa informação principal. A gente simplesmente deslocou as coisas de lugares e isso já causou na gente um desconforto até na hora da gente tentar interpretar essa imagem aqui, né? Então, basicamente, a proximidade ela é extremamente importante. Uma coisa interessante também na proximidade, quando a gente olha aqui no nosso número 1 da nossa hierarquia, a gente vê que isso é uma frase, né? O verdadeiro sabor artesanal de hambúrguer. Isso é uma frase, tá? Então ela precisa estar próximas, apesar da gente ter mudado o nosso texto, a gente ter mudado a coloração, né, de cada parte do nosso texto, mas ainda assim uma frase ela precisa estar junta para ela fazer sentido, tá? Então a proximidade dessas palavras do jeito que está aqui faz a gente entender que isso é um texto. Se elas estão separadas, faz parecer que são palavras soltas. A mesma coisa aqui no nosso terceiro ponto aqui da hierarquia, que são os preços. Se a gente reparar, eles estão próximos. O smash, o duplo e o triplo estão um do lado do outro e faz a gente entender que só está falando de tamanho de preço. A diferença, por que um é mais caro que o outro? Porque o outro é duplo e o outro é triplo, né? Então eles estão próximos, eles estão falando sobre a mesma coisa, falando sobre preço e tamanho, tá legal? Próxima lei importante aqui agora é o alinhamento. Dentro do nosso projeto a gente utilizou um alinhamento central, né? A gente pode ver que o texto O Verdadeiro Sabor Artesanal de Hambúrguer está exatamente no meio, está cumprindo uma linha. E a gente olhar lá embaixo também a informação do smash, duplo e triplo, eles também estão centralizados, certo? Mas o que nem sempre precisa ser feito dessa forma. A gente poderia utilizar, por exemplo, da esquerda para a direita. Por exemplo, se eu fizesse o projeto nesse formato aqui, ainda assim ficaria interessante, ainda assim chamaria atenção e o nosso alinhamento estaria no lado esquerdo do nosso projeto. Mas o importante, independente se a gente vai fazer um projeto, né, centralizado ou se a gente vai fazer um projeto assim da esquerda para a direita, é que a gente mantenha um alinhamento. Pode reparar que o começo de cada frase ali do nosso texto, ali em cima, né, verdadeiro sabor artesanal de hambúrguer, todas começam exatamente na mesma linha. E quando a gente desce, a gente observa ali o tamanho, o preço do hambúrguer, e a gente também observa que cada uma dessa caixinha dela está respeitando também uma linha, tá legal? Então agora vamos falar sobre a lei de consistência, que basicamente dentro desse projeto a gente só consegue observar nessa parte aqui de baixo, na nossa terceira seção aqui, digamos assim, do nosso projeto, que é quando a gente fala de tamanho e de preço. A gente pode reparar que a gente continuou utilizando a mesma fonte, tá? A gente continuou utilizando a mesma coloração e a gente continuou utilizando o mesmo fundo, aquele retângulozinho de fundo, em todos os tamanhos, né? E isso faz com que a gente, de forma inconsciente, entenda que se trata do mesmo assunto, tá? E isso é extremamente importante. A consistência ela é importante não só dentro de um projeto, mas dentro de vários projetos. Por exemplo, caso a gente estivesse atendendo esse cliente aqui, essa hamburgueria, e a gente fosse fazer uma outra arte para ele, um outro projeto para ele, a gente poderia utilizar o fato de o hambúrguer estar extremamente nítido, a gente pode ver a nitidez e a qualidade da foto. Em outros projetos a gente pode utilizar outra foto, mas desde que tenha também essa nitidez, essa qualidade, essa cor mais quente e principalmente essa fonte, a tipografia que a gente está utilizando e a coloração também, é claro. No caso exemplo aqui que eu criei, esse outro projeto aqui é um projeto bem mais simples, é só uma foto basicamente. E eu reutilizei a tipografia, usei a mesma tipografia, no caso a fonte, utilizei a mesma coloração, pode observar, vou voltar aqui para você olhar e vou colocar depois. Então utilizei basicamente as mesmas propriedades do outro projeto, né? E isso se chama consistência. Então daqui a 1 mês, 2 meses, eu já vou ter feito 30 projetos para esse cliente e alguém for olhar o projeto já sabe que se trata daquela empresa, já sabe que se trata daquele hambúrguer gostoso que ela comeu, entendeu? Então é a consistência que vai ter esse poder. A consistência também significa outras coisas dentro da criação. Por exemplo, você vai ver um livro, você vai ler um livro.
né? No livro você vai reparar que todas as linhas elas têm a mesma distância uma da outra, independente da página que você está. Em toda a página, o número da página, você está na página 20, você está na página 30, sempre vai estar no canto inferior direito. Então você vai estar passando e vai estar sempre no canto inferior direito, a não ser quando o livro está aberto, né? Às vezes fica do lado esquerdo, às vezes do lado direito. Mas sempre vai ter uma consistência. Quando vai mudar o capítulo, por exemplo, do livro, é sempre informado da mesma forma, entendeu? E isso faz com que a pessoa ela não precisa sair de uma linha de raciocínio, ela não precisa se desligar para poder entender alguma coisa. Você consegue entender? Então a consistência é uma das leis extremamente importantes dentro dos nossos projetos. Bom, então agora vamos falar de contraste, né? O que seria exatamente o contraste? O contraste seria exatamente o que faz a gente destacar um objeto de outro, né? No caso, por exemplo, a gente pode dar destaque no tamanho de um objeto, a gente pode dar destaque na coloração do objeto e a gente pode dar destaque também na mudança de algum aspecto nesse objeto. A gente pode reparar mesmo essa mudança no nosso texto principal, o verdadeiro sabor artesanal de hambúrguer. A gente colocou uma fonte no verdadeiro sabor e uma outra fonte completamente diferente no artesanal, porque a gente queria chamar a atenção, queria destacar esse artesanal. Então é uma fonte bem mais impact, digamos assim, né, com letras maiúsculas, né, ela é bem mais agressiva, mais impactante, né? Então a gente conseguiu dar um destaque para ela, dar um contraste em relação às outras fontes que preenchem aqui o nosso projeto, tá? Então um dos fatores que a gente poderia utilizar é exatamente assim. Caso a gente não utilizasse em relação à coloração, por exemplo, né, a coloração também é bem importante, a gente teria um projeto desse jeito que você está vendo aí, né? Alguns pontos aqui seria até um pouco difícil da gente conseguir ler, por exemplo, essa parte aqui de baixo, onde a gente fala sobre o tamanho do hambúrguer e o preço, tudo com a mesma cor, fica aí realmente estranho. Então quer dizer, a gente precisa trabalhar bem o nosso contraste para a gente conseguir fazer um projeto mais agradável, um projeto que a gente consiga destacar a informação que a gente quer destacar e consiga destacar também as outras informações, né, de uma forma mais eficiente. Tá? Então é extremamente importante a gente entender algumas consequências de um projeto sem contraste e também os benefícios de um projeto com contraste. Tá? Agora vamos falar sobre cores. Quando a gente fala sobre cores para um projeto de hambúrguer, né, um projeto na parte de alimento, você vai reparar que sempre é utilizado cores quentes, vermelho, amarelo, laranja. Se você for reparar também, o McDonald's ele é vermelho e amarelo, o KFC é vermelho e amarelo, a maioria desses negócios de lanches, eles são vermelho, amarelo e também alguns são laranja. O caso do próprio Burger King é laranja, entendeu? Então eles utilizam dessas cores quentes justamente porque essas cores dão fome, né? São cores que faz você sentir fome. A gente olha esse projeto que a gente fez aqui e o hambúrguer tá com uma definição incrível, tá saindo fogo, tem faísca, parece que ele tá quente, parece que tem fumaça, dá vontade de comer, entendeu? É diferente, por exemplo, se a gente fizesse um projeto mais azul. Imagine, é o mesmo projeto que você está vendo, as fontes azuis, filtro mais azulado, o texto tudo azul, né? A fumaça mais azul, faz parecer que ele está congelado, acabou de sair de uma câmara fria. E a gente chega perde o sabor, chega perde a vontade de comer quando a gente vê um projeto azulado desse jeito. Então as cores ela tem um poder psicológico muito grande, tá? De forma, digamos, direta mesmo, né? Nem indireta, né? Ela faz uma diferença muito grande no seu projeto e tudo depende do segmento que você está trabalhando, né? Segmento, por exemplo, da área de saúde, não é legal usar vermelho. Vermelho lembra sangue, a última coisa que a pessoa quer ver, né, é sangue quando ela vai fazer uma cirurgia, uma coisa nesse sentido. Ela quer se sentir confiante. E quando a confiança é o azul, é o verde, ela quer se sentir saudável, o verde é saúde, entendeu? Então você precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre coloração, é extremamente importante e eu vou deixar um link aqui embaixo onde tem uma pesquisa bem completa sobre coloração, né? E é interessante que você faça uma leitura, vale a leitura porque realmente é interessante, tá? E por último a gente vai falar aqui sobre a lei de respiro, que basicamente seria o espaço branco, né, o white space. O pessoal chama de várias coisas, né? Mas basicamente é para a gente não estourar todo o ambiente do nosso projeto. Eu vou dar uma passada aqui e você vai ver.
olha como é que ficaria, né? A gente parece que a gente não tem para onde sair, chega a ficar meio claustrofóbico a gente olhar isso aqui. O hambúrguer está gigantesco, ocupando todo o espaço do nosso projeto, o nosso texto está ocupando também 100%, as informações de tamanho e preço também estão ocupando, e isso não fica um projeto legal. Ainda que o nosso projeto está tão maneiro que parece que está legal, mas você fazendo projeto para outros clientes, você vai ver que vai ficar extremamente ridículo. E quando a gente consegue colocar esse espaço, a gente vê que a gente consegue fazer um projeto mais equilibrado, um projeto mais harmônico. E isso faz toda a diferença, realmente toda a diferença, quando a gente está trabalhando com produções gráficas, tá legal? Bom, então a parte teórica basicamente a gente finalizou agora. Então vamos agora para a parte prática, onde a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou precisar sair aqui, né? Você está me vendo aqui no cantinho, mas eu vou precisar sair porque eu vou precisar de 100% da tela para poder passar a melhor experiência para você nesse aulão, tá legal? Então, sumindo. Beleza, esse daqui é o Photoshop 2022 e essa é a visão inicial do programa. Eu só cliquei aqui em novo arquivo, né? Que eu precisava tampar alguns projetos, né? Que eu tinha aqui embaixo, que ainda estavam em produção, né? Mas basicamente é isso daqui. E como que a gente trabalharia então a partir de agora? A gente pode fazer projetos tanto em 1200 por 1200, no caso projetos que eu falo para post no Instagram, como a gente também pode fazer projetos de 1080 por 1350, tá? Eu tenho até um preset aqui já programado, ó, que é basicamente o seguinte: aqui a gente define a largura do nosso projeto e aqui a altura do nosso projeto. E esses valores que eu falei aqui, eles estão em pixel. Aqui a gente também pode alterar, colocar em centímetros, polegadas e tudo mais. Mas como a gente vai fazer um projeto para a internet, então é pixel que a gente vai usar mesmo, tá legal? Aqui a gente pode já colocar um nome, vou colocar aqui, ó, projeto aulão, coisa boa. E aqui ele dá uma orientação pra gente, né, dizendo que esse projeto ele vai ficar na vertical, né? No caso, se eu alterasse aqui, digamos assim, se eu clicar aqui, por exemplo, ele altera os valores e ele ficaria então na horizontal, mas eu quero ir na vertical mesmo, tá? Que é uma altura, um tamanho que o Instagram aceita. Eu vou colocar a resolução de 100 do jeito que está aqui, tá? Não vou selecionar pranchetas. A prancheta ela serve para quando a gente quer fazer mais de um projeto ao mesmo tempo. Não é o caso do nosso trabalho aqui agora, tá? Pixel por polegada eu não vou mexer, cor RGB não vou mexer. A gente basicamente só utiliza duas, RGB e CMYK. A CMYK é quando a gente vai fazer material impresso, tá? Como não é o caso, a gente vai fazer um material para o Instagram, então a gente mantém a cor em RGB, 8 bits, pode deixar o plano de fundo branco mesmo, né? E a cor Adobe RGB 1998, do jeito que está aqui. Se o seu tiver de uma forma diferente, você altera, tá? E coloca esse perfil de cores aqui, tá legal? Pixel quadrados, ok, criar o projeto. Depois que a gente cria o projeto, a gente vem para essa página aqui, né? E o que é interessante logo eu te falar logo de cara, caso seja a primeira vez que você abre esse programa, ele parece ter milhares de acessórios, milhares de ferramentas, parece que é impossível decorar todas elas, e eu vou dizer para você que é impossível mesmo. Eu tenho 6 anos que eu mexo nesse programa todos os dias e eu não sei tudo dessa ferramenta. E você também não vai saber tudo dessa ferramenta, você não precisa saber tudo dessa ferramenta. Existe uma quantidade bem baixa mesmo, nem 10% do que essa máquina é capaz de fazer, que a gente vai utilizar, tá? E já supre toda a necessidade, até porque o Photoshop ele tem 100, 200 formas de fazer a mesma coisa, tá? Então aqui é um curso que eu vou passar para você da minha forma de fazer, né? A minha experiência. A gente tem a separação aqui, né, das nossas ferramentas de trabalho, que fica no nosso lado esquerdo. Toda vez que você escolhe uma dessas ferramentas, você vai reparar que esse menu aqui em cima ele tem uma alteração. E essa mudança é como se fosse algumas opções da ferramenta que você selecionou. Por exemplo, se eu boto a ferramenta de mover, eu tenho essas opções aqui de movimento. Se eu coloco a opção aqui da ferramenta de brush, que é de pincel, eu tenho outras opções aqui em cima. E assim muda cada vez que a gente, né, seleciona uma ferramenta diferente. Esse é basicamente uma das coisas que você mais vai utilizar, esses dois painéis. Além disso, tem esse painel aqui embaixo que são as camadas. Durante a parte prática que a gente vai fazer no projeto, você vai ver a dinâmica disso aqui. Não vou falar sobre isso agora para não ficar maçante nesse começo. Aqui em cima a gente tem acesso às propriedades do objeto que a gente está selecionando aqui na nossa camada, parágrafo, tá? Porque a gente vai utilizar texto e caractere, que os dois são para texto, né? A gente vai utilizar bastante, tá?
Eu sou bem minimalista em relação a isso. Você pode reparar que tem poucas ferramentas aqui que eu deixo selecionado. Caso eu queira selecionar outras ferramentas, basta eu vir aqui em janela e olha quantas opções que eu tenho de ferramentas aqui, ó. Posso selecionar qualquer uma dessas aqui e deixar à minha disposição. Mas como você está vendo, só deixo basicamente camadas, caracteres, para você ver como não há necessidade de você aprender 100% do programa, ainda mais nesse começo. Existem algumas ferramentas aqui que a gente até vai utilizar bastante, só que mesmo assim a gente não utiliza o suficiente para ficar aqui agredindo o nosso workspace, tá? Então eu deixo de fora, quando eu preciso eu clico nela, tá legal? Algumas outras funcionalidades você vai aprender quando a gente estiver praticando e criando o nosso projeto, tá? É bem interessante que você aprenda as coisas na prática, vai por mim. Eu fiz um curso essencial de Photoshop, um curso que ensinava coisas básicas de Photoshop para iniciante. Eu fiz horas e horas de aula, eu anotei blocos de anotações e no final eu tinha que toda hora ficar consultando o bloco. Toda vez que eu ia fazer qualquer coisa eu tinha que consultar o bloco. Enquanto quando eu fui tentar aprender de forma prática, isso de alguma forma fixou na minha cabeça. Porque de forma prática o que acontece? Se eu venho aqui para você e te ensino ferramenta por ferramenta, eu vou ficar horas te ensinando e o problema é que vamos supor que eu separe 2 minutos para cada ferramenta, eu vou estar demandando para você o mesmo tempo de uma ferramenta, por exemplo, que a gente utiliza de 2 em 2 minutos, eu vou estar dando a essa ferramenta o mesmo tempo de importância do que uma outra ferramenta que a gente utiliza uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, que a gente quase não utiliza, entendeu? E é exatamente por isso que para mim foi muito maçante aprender ferramenta por ferramenta de uma forma mais essencial para iniciante. Eu indico que você aprenda na prática mesmo, e é o que a gente vai fazer aqui agora, tá legal? Então, para começar aqui o nosso projeto, vamos colocar aqui a nossa imagem de fundo. Bem aqui embaixo vai ter um link do Drive, que eu separei para você todos os materiais que a gente vai utilizar nesse projeto. Então clica no link, faça o download e me acompanhe. Dê um pause aqui, se você ainda não baixou, dê um pause aqui, não tem problema. E depois você volta aqui já com os materiais já no seu computador. Beleza, então para a gente começar, eu vou abrir aqui a pasta que eu separei para vocês, Vamos colocar aqui primeiro o nosso fundo, tá? Vamos começar sempre pelo fundo ou pelo nosso objeto principal, A gente pode até subir os dois ao mesmo tempo. Eu vou subir primeiro o fundo, depois eu subo o nosso objeto principal, tá? Então vamos lá. Vem aqui, só arrastar aqui para o Photoshop, solto aqui, ele vai abrir aqui para mim e olha que interessante, já abriu uma camada bem aqui do lado, tá? Você vai ver a importância que tem essa janela aqui dentro do nosso trabalho, tá? Eu vou arrastar isso aqui para baixo, ó. O que é interessante quando eu arrasto ela, Se eu não segurar nenhum botão, eu corro o risco de eu não colocar exatamente na reta. Eu gostaria de abaixar, mas que ficasse no meio assim, ó. Então como que eu faço para poder manter essa reta? Só apertar o Shift. Quando eu aperto o Shift, mesmo que eu venha para o lado aqui, ó, ele mantém um padrão. Ele vem ou reto para cá, para cima e para baixo, ou reto para as laterais, ou até na diagonal também ele pode fazer essa reta, tá? Então o Shift ele é muito importante no caso de movimentação de algum arquivo, algum objeto, nesse sentido. Então beleza, vamos soltar aqui o nosso objeto bem aqui, Nosso fundo. Eu vou aumentar o tamanho dele, assim acho que ficou legal. É importante falar que quando ele está com esse formato aqui, esse X, esses quadradinhos, significa que o projeto está no modo de transformação, tá? Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Então eu seleciono aqui mais ou menos no lugar que eu quero que ele fique. Eu vou diminuir só um pouquinho o tamanho, ó. Assim já está bem interessante para mim. Eu vou descer um pouquinho também. Aqui eu acho que já ficou bem legal, tá? Vou apertar o Enter. Agora vamos levar aqui para o nosso projeto o nosso hambúrguer. Só arrastar também do mesmo jeito. Vem, arrasta aqui pro nosso programa. Solta aqui, você já vê que ele já cria uma outra camada bem aqui do lado, Vamos então aumentar o tamanho dele para ficar do tamanho que a gente quer. Tá? Algumas coisas aqui vai ser meio no olhômetro mesmo, tá? Ó, uma coisa interessante, a gente também tem uma noção de realidade, Pô, se eu deixar o hambúrguer nessa altura aqui, vai parecer que ele está flutuando, não vai parecer que ele tá dentro dessa plataforma, entendeu? E a gente precisa fazer parecer que esteja dentro dessa plataforma, que é em cima dessa plataforma, Então a gente precisa também controlar a altura aqui para que isso se pareça com a realidade. Eu vou aumentar aqui até um tamanho que fique interessante aqui pra gente, ó. Assim talvez já comece a ficar interessante, tá? Eu vou deixar assim, qualquer coisa eu volto, tá? Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco para baixo aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho já tá interessante. Eu volto então aqui pro nosso
a nossa foto de fundo, né? Bem aqui eu posso tanto clicar aqui para mover, né? Ou clicar direto. Você pode ver, por exemplo, se eu clicar aqui no hambúrguer, vai selecionar aqui, ó. Se eu clicar aqui na imagem de baixo, também vai selecionar. Então eu desço um pouquinho ele, eu acho que eu tinha subido demais. Assim também ficou interessante por enquanto, tá? A qualquer momento eu posso diminuir isso daqui, questão de tamanho e tudo mais. Acho que assim por enquanto tá legal. Próximo passo agora, a gente vai fazer a sombra do nosso hambúrguer, tá? Então eu vou dividir essa sombra em duas partes. Uma parte a gente vai abrir uma nova camada clicando aqui, vai arrastar para baixo do hambúrguer. Eu vou explicar o porquê, calma aí. E a gente vai vir aqui com o nosso pincel, né, a ferramenta de pincel. A gente vem dentro dessa opção aqui que aparece entre as opções aqui da ferramenta de pincel. A gente clica aqui nela e a gente já diminui um pouquinho. Isso daqui é mais ou menos o nosso cursor, tá? O nosso pincel, o formato do nosso pincel no momento. A gente tem várias opções aqui de pincéis, né? Mas a gente vai pegar esse pincel normal mesmo, pode ser esse pincel aqui macio. E aí eu abaixo essa opção aqui em cima, porque eu quero que ele fique um pouco na vertical mesmo, tá? Pronto, já, olha pra mim como é que aparece o cursor, tá vendo? Aí como que eu faço agora para mudar o tamanho do cursor? Porque se eu pintar assim, ó, como é que vai ficar? Ctrl Z. Eu preciso apertar o Alt, botão direito do mouse, e aí eu arrasto para a direita para aumentar o tamanho e para a esquerda para diminuir o tamanho, tá? E eu posso também arrastar para baixo para ele aumentar a dureza e para cima para ele diminuir a dureza. Nessa ilustração em vermelho que aparece aqui pra gente, a gente já pode ter uma noção do que seria a dureza. Vou aumentar o tamanho para você ver aqui, ó. A dureza está em 0, como a gente está vendo ali. Se eu botar para baixo e aumentar a dureza, olha como é que ele fica reto mesmo, com a linha zona, né? Não tem uma suavidade. Quando a gente levanta aqui para diminuir a dureza, já começa a ter uma suavidade. E a sombra, ela normalmente ela é suave, tá? Então a gente vai utilizar com dureza no 0 mesmo, tá? Então a gente vem até aqui, a gente tem que sempre lembrar aqui da nossa cor primária, tá? Que tá marrom, eu quero preto, então eu posso clicar aqui para fazer essa alteração, ou apertar o X, né, para fazer essa alteração. Então eu venho aqui com a camada embaixo do hambúrguer e dou um clique aqui para ver. Vou dar mais um clique, vou diminuir um pouco o tamanho com o Alt, botão direito e puxando para a esquerda, o mouse. Eu vou dar mais uma passada aqui, ó, já tá ficando bem legal. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Para dar o zoom, gente, é só apertar o Alt e rolar a roletinha do mouse, tá? Então, ó, já tá interessante. Deixa eu só... Ó, tá vendo aqui, ó, a nossa camada? Se eu clicar nesse olhinho, ele desaparece, ó. Cliquei e desapareceu. Olha como é que estava antes sem a sombra e agora com a sombra. Olha como é que já dá um ar de natural, né? Um ar de naturalidade, né? Já tá bem interessante, tá? Além disso, eu preciso também fazer um degradê, digamos assim, nesse hambúrguer, porque ele não pode ter tanta luz aqui embaixo, tendo em vista que a sombra está bem aqui. Nessa parte aqui o hambúrguer estaria absorvendo menos luz, né? Então para isso a gente pode fazer essa seguinte opção aqui, ó. A gente clica no hambúrguer, clica duas vezes aqui nessa lateral, no lugar que não tem nada escrito, clica duas vezes que vai aparecer essas opções. Nessas opções a gente vem aqui em sobreposição degradê. Cliquei em sobreposição degradê, ele já me dá uma opção aqui embaixo, que já inclusive já está bem interessante. Eu posso clicar aqui no próprio hambúrguer, aqui nessa parte aqui de baixo, e mudar a altura dele, tá vendo? Tá vendo a sombra que ele está me dando? Eu quero essa sombra bem aqui embaixo, ó. Aqui a gente já não teria sombra nenhuma. Eu quero essa sombra bem aqui embaixo. Olha como é que fica muito legal. Para você chegar nesse resultado, caso o seu aí, né, esteja diferente, você precisa deixar o modo de mesclagem e multiplicação. Você precisa deixar mais ou menos em 50%, 40% aqui a opacidade. E aqui em degradê, precisa estar em preto para transparente, tá? Então você vai clicar aqui, você vai ver aqui em básico, ó, na opção de básico, tem a primeira e a segunda cor, que a cor primária e a cor secundária. Na opção do lado tem um preto com transparente e depois um preto com branco. A gente quer preto com transparente. Ok, pronto, já está aqui na opção que a gente quer, tudo perfeito, eu vou apertar em OK. Olha só como é que ficou esse efeito que a gente colocou, a sobreposição degradê. Ele aparece bem aqui em efeitos. Se a gente clicar nesse olhinho, a gente some com o efeito que a gente tinha feito, tá? E olha como é que estava a nossa imagem antes, então, e a nossa imagem agora. Um ar de profissionalidade, de naturalidade muito grande. E a gente também tirando essa sombra aqui, a gente também consegue reparar, né, essa diferença. Uma coisa interessante aqui é que essa sombra ela vazou um pouco. Como assim? Ela passou do limite da nossa plataforma aqui, da nossa imagem de baixo. Repare, ó, eu vou esconder ela aqui
e vou mostrar ela. Repara principalmente nessa lateral aqui, ó. Olha lá. Agora eu vou revelar ela e você vai conseguir reparar, tá vendo? E como que a gente faz então para tirar isso dessas laterais? Eu devo ir com a borracha e apagar? Não, porque se eu for com a borracha e apagar, eu nunca mais consigo fazer alteração. Então qual que é a melhor forma então da gente esconder essa sombra que ultrapassou aqui o limite da nossa plataforma? Caralho, esse cachorro do satanás. Pessoal, tá uma gritaria de cachorro aqui na rua que você não tem noção. Parece uma guerra mundial de cachorro. Fizeram uma rebelião aqui e eles estão tudo louco aqui. Eu não posso parar o vídeo não, vamos pra dentro. Se estiver ouvindo barulho de cachorro aí, não é na casa de vocês não, é aqui mesmo. Bora continuar. Então, pra gente conseguir fazer isso da melhor forma possível, a gente vem aqui na nossa sombra, eu vou renomear ela pra gente não se perder. Então aqui em camada 1, eu clico 2 vezes, que vai aparecer essa opção, e eu vou renomear para sombra. Perfeito. Aqui então a gente cria uma máscara de camada, clicando bem aqui embaixo nesse íconezinho. Olha o que vai acontecer. Criamos uma máscara de camada, né? Uma camada na lateral aqui dela de forma paralela. Né? O que que acontece? Dentro dessa máscara só existe a cor branca e a cor preta. A cor cinza seria mais ou menos meio branco e meio preto. E para que serve isso? Quando ela está preta, ela esconde. Quando ela está branca, ela revela. Então, quando a gente está vendo aqui é tudo branco nela aqui, ó, significa que ela está revelando 100% da nossa camada. E se ela estivesse preta, assim, ela está escondendo 100% da nossa camada. Para eu fazer isso, para mudar 100% aqui da nossa máscara de camada, é só apertar o Ctrl I, tá? Vou apertar o Ctrl I novamente e ela vai ficar branca. Então o que eu devo fazer? Eu devo passar o pincel nessa máscara de camada, nessa região aqui que eu gostaria de esconder. Para isso eu vou passar um outro pincel, não vou mais passar o pincel nesse formato que a gente fez. Então eu volto aqui em cima e eu aumento isso daqui, calma aí. Eu aumento isso daqui, pronto, ficou redondinho, volto. E olha como é que já mudou o nosso cursor, ó. Tá vendo que ele já tá redondinho, né? Eu vou aumentar essa opacidade dela. Né? Nesse formato aqui eu posso vir aqui em opacidade, eu botar em 100%, né? Olha como é que ela tá vermelhona agora, ó. Vou diminuir o tamanho, vou diminuir um pouco também a dureza e vou passar aqui nessas laterais. Olha como é que já tá sumindo. Isso é muito importante para a gente manter um projeto, né, bem, não só bonito, né, mas também que faça sentido, que fica bem natural, né? Então beleza, a gente já tem mais ou menos a nossa base. Para a gente finalizar o nosso fundo, a gente precisa colocar uma imagem de fundo, que seria, basicamente eu separei como se fosse um restaurante meio rústico, né? Quando a gente fala de hambúrgueres artesanais, normalmente o local é meio rústico, né? No caso aqui, caso você esteja trabalhando para uma empresa, é interessante que você coloque a foto mesmo do ambiente. Mas aqui eu vou colocar uma imagem da internet mesmo, que você vai ter acesso aí no arquivo que eu te mandei, tá? Bem aqui, ó. Só arrastar para cá, ele vai aparecer, e aí eu vou aumentar o tamanho dele. Para eu conseguir aumentar o tamanho dos dois lados e não só desse lado, eu posso segurar o Alt, ó, que ele vai aumentar tudo ao mesmo tempo, tá vendo? Então eu vou aumentar o tamanho dele. Assim, tá um pouco desproporcional, eu preciso subir para parecer que ele está em algum lugar mesmo, tipo em uma mesa, digamos assim, né? Que se botar assim, vai ficar só o teto e não vai ficar muito legal. E se colocar assim também, vai parecer que o hambúrguer está no chão, né? Então vai parecer que ele está numa altura média, eu acho que assim já é interessante, tá? Só que a gente pode reparar que a nossa foto de fundo ficou na frente da nossa sombra, ficou na frente também da nossa plataforma, né? E não é isso que a gente quer. Para isso, a gente só arrastar ela aqui, você está vendo aqui ela na camada, a gente arrasta ela para baixo de tudo, coloca ela bem aqui. Vamos renomear ela para ficar mais fácil? Vou colocar aqui como foto, só foto. E essa daqui como plataforma. Plataforma. Perfeito. Além disso, pessoal, eu vou diminuir a opacidade dessa nossa foto, né? Que esse daqui seria um ambiente escuro. E essa foto vai servir mais mesmo para a gente ter uma textura, digamos assim. Então, para isso, a gente vem aqui em opacidade, ó, e só arrastar aqui para o lado que a gente já consegue esse efeito, né, de diminuir a nossa opacidade. Eu vou deixar ele bem baixo, tipo 15 aqui, por aí, ó. Assim já está interessante. Em cima do nosso plano de fundo aqui, a gente vai criar uma camada de ajuste, clicando bem aqui. E a gente vai vir em cor sólida. Eu vou criar uma cor sólida preta. Pronto.
Tá vendo então que a nossa foto, né, ela ficou aqui, ficou bem interessante, meio escurinha, e é esse o nosso objetivo mesmo, tá? Então aqui na nossa camada de plataforma, a gente vai criar uma máscara de camada clicando aqui, e eu vou tentar tirar essa parte escura dela. Como? Com um pincel. Então eu já estou aqui com o pincel selecionado, eu venho com o pincel preto, porque eu quero esconder. Lembra? Aqui está a nossa máscara de camada toda branquinha, que está revelando 100% da nossa camada. Eu quero esconder, então eu venho aqui com o Alt, botão direito, vou aumentar e eu vou deixar a nossa dureza em 0. E vou passar bem por cima aqui, ó. Olha como é que ele já está escondendo umas coisas pra gente, ó. Olha como é que já está ficando bem legal. Bem interessante, já está ficando bem legal. Agora, para a gente continuar, vamos para o nosso texto, tá? O texto é extremamente importante. Então, para isso, para a gente utilizar nosso texto, a gente vem aqui na ferramenta de texto, né? A gente escreve, como eu já falei, né? O nosso texto vai ser o verdadeiro sabor artesanal de hambúrguer. Seriam 3 textos diferentes, né? Então, vou começar aqui digitando o verdadeiro sabor. É só eu clicar aqui mais ou menos onde eu quero. O verdadeiro sabor. Já temos aqui o nosso texto, quase não dá para ler porque ele está preto, né? Ou seja, não está trabalhado no contraste. A gente vai vir aqui em cor e vai deixar ele branco. E agora a gente precisa aumentar o tamanho dele. A gente pode tanto aumentar o tamanho dele por aqui, ó, que está em 13, a gente pode colocar, por exemplo, aqui em 30, ou a gente pode fazer de uma outra forma, que é apertando o Ctrl T. O Ctrl T faz com que o objeto vá para o modo de transformação, ou seja, a gente consegue aumentar o tamanho dele, distorcer, a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui dentro desse modo, tá? Então vamos só aumentar o tamanho dele aqui, ó, deixar mais ou menos desse tamanho aqui, já está interessante, o verdadeiro sabor. A gente vai utilizar para isso a fonte Antique. Eu também vou disponibilizar para você essa fonte, tá? Vou deixar dentro do arquivo que você vai fazer download, essa fonte aqui para você estar instalando. Então aqui está a nossa fonte, né, o verdadeiro sabor. Vou aumentar um pouco o tamanho, Ctrl T, né, para aumentar assim de forma proporcional, assim é só segurar o Alt, como eu já te falei. O verdadeiro sabor, esse tamanho aqui já está interessante. Agora eu vou criar um outro texto. Eu vim aqui, ó, só apertar aqui. Agora tudo maiúsculo, artesanal. Ficou esquisito com essa fonte, que essa fonte não é para isso, né? E a gente vai utilizar a fonte do Capitão América. A gente clica aqui, eu também já, como vocês já sabem, tudo que a gente está fazendo aqui eu estou deixando disponível para você dentro do arquivo. Mas aqui, ó, essa daqui é a fonte, vou apertar o Ctrl T, vou aumentar o tamanho dela, né? De forma proporcional também, bem maior do que a de baixo. Vou deixar uma distância, né, não tão grande assim, mas assim já está interessante, ó, já está legal. Deixa o Ozinho aqui atravessar o meu artesanal, não tem problema, desde que eu coloque ela para cima, porque esse artesanal eu vou utilizar uma outra cor, vou utilizar a cor laranja, tá? E a cor laranja que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, FF8A0D, tá? Esse é o código do nosso laranja que a gente vai utilizar. Para você conseguir fazer isso, essa mudança de cor, é só você clicar aqui na cor primária, né? Você clica aqui e aí você escreve isso daí que eu acabei de falar, FF8A0D, tá? Para você conseguir me acompanhar e fazer um projeto bem parecido com o meu. A gente então salvando essa imagem aqui na nossa cor primária, a gente selecionado aqui também a camada aqui do nosso texto artesanal, a gente clica aqui em cor, né? E aí a gente pode tanto digitar quanto vir aqui, ó, na nossa lateral aqui e clicar aqui na nossa cor aqui primária, tá? Só apertar OK, pronto, já está bem interessante. Além disso, vai ter mais um texto agora, né? Que vai ser, a gente vai falar de hambúrguer, né? Então para isso a gente vem de novo aqui na camada de texto, vou clicar aqui em cima para não confundir com nada. Agora é tudo minúsculo, de hambúrguer. Legal, mas a fonte que a gente vai utilizar aqui vai ser essa daqui, tá? Eu vou liberar também para vocês, vai estar no arquivo, vocês vão encontrar. Ficou tudo maiúsculo aqui, eu vou ter que reescrever. De hambúrguer. Bem legal, vou apagar essa parte que está errada aqui. E esse de hambúrguer aqui, ele vai ser branco. Ctrl T, aumentar um pouquinho o tamanho, mas não muito. Além disso, né, como você já viu o projeto pronto, a gente vai criar aqui um retângulo por trás dele, tá? Um retângulo. E para a gente conseguir criar esse retângulo,
a gente vai apertar aqui o botão de criar uma nova camada. Vamos arrastar para baixo aqui do The Hamburg. E aí a gente vem aqui com a ferramenta de retângulo, tá? E a gente cria aqui o retângulo por trás do The Hamburg. Bem assim, ó. Não precisa cobrir completamente a nossa fonte, tá? A ideia é só para isso ser um detalhe. Então a gente já tem aqui. Qual a coloração que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um marrom. Eu estou escolhendo esse daqui, ó. 46, 2D, 20. Pode ser esse marrom, já está interessante por causa do nosso projeto, tá? Legal, já está bem interessante. Além disso, eu quero dar um efeito para esse. Repare o seguinte, a gente está fazendo já um projeto profissional, tá? E projetos profissionais, eles têm muitos detalhes. A gente poderia já deixar assim do jeito que tá, que já tá legal. Só que eu estou ensinando para vocês, como eu falei, uma coisa já hardcore já, né? E tentando explicar isso em tempo recorde. É diferente, por exemplo, quando eu estou no meu curso Designer Pro, que eu já tento fazer isso de forma mais espaçada, né? Mas como a gente tem um tempo limitado e a premissa é que você aprenda a fazer um projeto profissional, então eu não posso perder muito tempo, tá? Eu tenho que ensinar coisas profissionais para vocês mesmo. Vocês vão pausando esse vídeo, vão anotando e vão me acompanhando, tá legal? Então a gente vem aqui no nosso retângulo, que agora eu quero fazer um efeito dele de sombra, tá? Então clico 2 vezes. A gente vem para esse estilo de camada que você já conhece, sombra projetada, tá? E aqui a gente consegue acompanhar o efeito que ele está causando, tá? Eu vou tirar aqui para você olhar, ó, sem a sombra e com a sombra, tá? Eu não quero também que seja um efeito muito forte também de sombra. Assim para mim acho que já está até interessante. Apertar em OK, já temos ali a nossa sombra. Eu vou aumentar um pouquinho mais o tamanho desse artesanal. Só um pouquinho, deixa eu ver. Assim já está muito legal. Eu acho que já até está grande demais, mas eu acho que ficou bem legal. Eu posso deixar assim mesmo, né? Para isso, então, eu vou aumentar um pouquinho também esse verdadeiro. Deixar um pouco mais perto. E esse The Hamburger aqui, eu também vou aumentar um pouquinho, tá? Vou deixar ele aqui embaixo. Eu vou aumentar um pouquinho ele. Show de bola. O que a gente vai fazer agora para a gente separar o que é texto, o que é hambúrguer, o que é fundo? A gente vai selecionar aqui na nossa lateral em camadas, ó, o hambúrguer, o nosso retângulo, o verdadeiro sabor e o artesanal. Selecionamos eles, né, apertamos o Ctrl G. A gente cria um grupo com isso. Eu vou nomear esse grupo para texto. Texto 1. E agora o hambúrguer, vou selecionar o hambúrguer, vou selecionar a sombra, Ctrl G. Texto 2. E agora o nosso fundo, né? Eu vou selecionar ele aqui, também junto aqui, ó, Ctrl G. De BG, de background. Normalmente eu coloco o BG mesmo, do jeito que tá aqui. Já tá ficando bem interessante, já tá dando uma cara pra gente esse nosso projeto. A gente vem aqui no texto, aperta o Ctrl T, vamos levantar um pouquinho ele, ó, só até aqui. E a gente vai vir aqui nessa lateral, repare que ele está mostrando uma setinha de esquerda para direita, né? Se a gente apertar o Ctrl, vai ser uma setinha de cima para baixo. E é isso que a gente quer. A gente vai clicar aqui e a gente vai descer um pouquinho ele, ó. Se eu descer descontroladamente, eu posso distorcer e perder a proporção do nosso texto. Para isso não acontecer, então além do Ctrl, eu aperto o Shift também. Lembra que o Shift ele mantém uniforme, né? A gente ou sobe ou desce de forma uniforme, né? Então o Shift é muito útil por conta disso. Vamos dar uma inclinadinha no nosso texto. Aqui esses 4 graus aqui, ó, já é bem interessante pra gente, tá? Vou soltar e vou apertar Enter. Eu vou também aproveitar, eu vou diminuir um pouco o tamanho do nosso hambúrguer, tá? Não sei porque que tá como texto aqui, mas é o burger. Pronto. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do nosso hambúrguer e um pouco o tamanho do nosso texto. Tô achando esse texto grande demais, tá? Então aperto Ctrl T aqui, diminuo aqui segurando o Alt para diminuir proporcionalmente todos os lados. Esse tamanho já está interessante. E o hambúrguer aqui, eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Ó, assim já está interessante. Eu vou abaixar, deixar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Aqui ficou legal para mim, né? Então para isso eu tenho que movimentar tudo. Tem que movimentar também a nossa plataforma, por exemplo. Apertar o Ctrl T na nossa plataforma, diminuir ela, vou diminuir um pouco o tamanho dela também, ó. Dos dois lados, né?
Interessante, ganhamos um pouco de espaço, né? Estava um pouco sufocado aqui, parece o nosso texto. Já está bem interessante, já estamos conseguindo um resultado bem legal, tá? Para a gente continuar então, eu vou jogar aqui para nossa imagem o nosso fogo, tá? Para isso, você também já sabe, né? Já está lá no nosso arquivo lá, nosso foguinho aqui, a nossa chama. Só arrasta para cá, joga aqui pro nosso projeto, né? Coloca a chama aqui embaixo assim, ó. Ela tá aqui no nosso background e ela precisa ficar na frente de praticamente tudo. Ela é um efeito, muito efeito fica na frente de todo o projeto, tá? Então vamos selecionar ela e colocar ela aqui em cima, ó, só arrastar do jeito que tá aqui. Eu vou apertar o Ctrl T, vou diminuir um pouco o tamanho dela, mas a gente pode observar que ela tá com esse fundo preto. Para a gente tirar isso, a gente pode vir aqui, ó, que é o modo de mesclagem. Se a gente clicar aqui, a gente tem diversas opções. E para tirar o fundo preto, vai ficar entre essas opções aqui de baixo, tá? Normalmente eu utilizo a opção de divisão, tá? Ou a de clarear, mas nesse caso vamos utilizar a opção de divisão, tá? Já ficou interessante, vou apertar o Ctrl T aqui para eu tentar ajeitar um pouco mais. Agora que a gente já não tem mais aquele fundo preto, bem legal, ok. Agora para a gente duplicar esse fogo, eu quero botar o fogo do outro lado também, a gente aperta o Ctrl J, tá? Aí depois de apertar o Ctrl J, Ctrl T, você vai ver quando eu arrastar para o lado vai continuar uma aqui. A gente tem duas agora, chama, né? Então a gente já traz para cá, a gente aperta o botão direito e virar horizontalmente, para a gente conseguir fazer esse efeito espelhado. Então agora eu vou arrastar um pouquinho para cá, ó, isso aqui eu não vou mostrar tanto, vou deixar assim, ó, já está bem interessante, tá? Nosso foguinho aqui ficou bem legal. Além disso, também vou trazer para cá para o nosso projeto as faíscas, tá? Então vou lá, vou pegar as faíscas aqui, ó, efeito de faísca. Vou jogar aqui para o nosso Photoshop, arrastar aqui para baixo. E como você já sabe, eu venho aqui em modo de mesclagem, venho em divisão. Olha que interessante que está a nossa faísca, olha, bem legal. Eu vou apertar o Ctrl J também, como você também já sabe. Eu vou apertar o Ctrl T nessa segunda camada de efeito de faísca. Vou jogar ela aqui para cima. Eu posso até aumentar um pouco o tamanho dela. Tá vendo? Bem legal, bem interessante. Parece que está em chamas aqui o nosso lanche. Já está ficando bem legal. E olha que a gente nem colocou os efeitos, todos os efeitos ainda, né? Então beleza, a gente já tem mais ou menos nosso projeto. Para a gente continuar então aqui, eu vou colocar aqui a nossa terceira informação, né, que no caso seria os preços, né? Mas para isso eu estou observando que a nossa caixinha quadradinha aqui, o nosso retângulo aqui do The Hambúrguer está muito grande, está muito grosso. Então vamos mexer nele. Se a gente reparar, a gente perdeu um pouco a liberdade de estar clicando e já está selecionando o nosso objeto. Isso porque a faísca está na frente, apesar dela estar transparente, a parte preta dela, né? Ela ainda está na frente. Então, para evitar isso, eu vou selecionar todos os efeitos aqui, inclusive a chama. Vou apertar o Ctrl G. Vou colocar efeitos fogo, né? E eu vou apertar nesse cadeadinho aqui, ó. Quando eu apertar aqui, ele basicamente fica bloqueado e a gente não consegue mais mexer nele por enquanto. Então agora eu volto a ter a liberdade de clicar aqui e o Photoshop identificar o que eu quero mexer, tá? Então eu clico aqui, Ctrl T. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, ó. Deixar mais flat, assim, ó. O problema é que a gente acabou perdendo um pouco o ângulo. Não tem problema, a gente tá vendo como é que fica o nosso cursor? Quando a gente arrasta um pouquinho pro lado, ele fica fazendo essa curvinha, ó. A gente clica e a gente consegue rotacionar. Eu vou rotacionar para ficar mais ou menos na reta do nosso texto de cima aqui, ó. Legal, né? E eu vou subir, que eu quero que ele fique assim, ó. Eu posso subir também o nosso texto. Bem legal. Então vamos colocar aqui também então o nosso segundo texto, né? Para isso eu crio uma nova camada. Eu venho aqui na ferramenta de retângulo. Eu crio um retângulo, posso criar um retângulo assim mesmo, ó, já está interessante, não muito grande. Deixo ele aqui, eu coloco aquela coloração marrom nele. Além disso, eu aperto Ctrl T, além do Ctrl eu aperto Shift também. E eu vou aumentar apenas 4 graus também. Mais ou menos 4 graus já é legal. Eu vou diminuir um pouco esse tamanho, que ficou muito grande também. Eu estou exagerando nesse tamanho aqui do nosso retângulo. Tá, assim já ficou bem legal. Coloco aqui no nosso lado esquerdo.
né? Aperto o Ctrl J, aí eu arrasto aqui pro meio, né? O Photoshop ele fica tentando avisar onde que é o meio pra gente, ó. Tá vendo que a linha rosa cruzou de cima a baixo? Significa que eu tô no meio de tudo quando ele faz isso, tá? Então, ó, eu vou tentar arrastar de novo, ó. Eu venho arrastando aqui segurando o Shift para ele manter a reta e ele vai me dando um alinhamento, né? Aqui tá dizendo que eu tô no meio de tudo, tá vendo? Um pouco para cá eu posso estar no meio de alguma coisa que ficou um pouco perdida, de repente até um hambúrguer, né? Então, onde eu vou jogando, ele vai mostrando mais ou menos o alinhamento, né, do que ele tá. E é bom sempre estar no alinhamento de alguma coisa. Nesse caso, eu quero que esteja no alinhamento do projeto completo. Então, estaria... Calma aí. Aqui. Pronto. Eu aperto Ctrl J novamente e vou arrastar para o lado. Repara também que ele mostra também a distância, né, de um objeto para o outro. Está mostrando aqui para mim 47 pixels. Né, e eu quero manter mais ou menos esse padrão aí, um padrão de distância, tá? Eu vou selecionar todos eles, apertar o Ctrl T, que eu estou achando ele largo demais. Então eu venho aqui segurando o Alt e o Shift, né, que aí eu consigo diminuir nesse formato aqui, ó. E eu vou diminuir um pouco o tamanho, tá? Eu acho que vou deixar mais ou menos assim. Assim já tá legal. Baixar um pouquinho. Perfeito, tá o fogo na frente, tá bem legal. Eu gosto dessas coisas assim. Então tá, vamos continuar. Agora a gente precisa colocar a informação aqui dentro. Eu vou utilizar exatamente a mesma fonte que a gente utilizou aqui no artesanal, tá? Porque como o texto vai ficar pequeno, vai ficar difícil de ler se a gente utilizar outras fontes. Então, como a gente já utilizou essa fonte aqui do Capitão América aqui no artesanal, eu vou continuar com essa mesma fonte para a gente preencher esses campos aqui, tá? Então vamos lá, vou criar uma nova camada, texto, venho aqui, ó, digito, ó, Smash, tá com a fonte antiga ainda, a gente vai trocar. Eu aperto Enter e coloco R cifrão 990. Perfeito. Vem aqui então em caracteres, American Captain, Capitão América. Aí eu diminuo aqui, ó, tá vendo que ficou tudo no mesmo tamanho? Eu gostaria que o preço ficasse com destaque um pouco maior. Sendo assim, eu seleciono aqui, ó, o meu Smash e eu diminuo o tamanho por aqui, tá em 30 pixels, eu posso diminuir um pouquinho, deixar em 25. 25 já é legal. Outra coisa interessante é que ele está alinhado no lado direito e eu não quero isso. Então eu estou aqui com o meu texto selecionado, clico aqui na ferramenta de texto, tá vendo aqui, ó? Tá alinhado no lado direito, eu quero alinhar no meio, só clicar aqui. Perfeito. Vou voltar para cá, nosso Smash, vou diminuir um pouco mais esse Smash aqui que eu acho que ainda ficou grande. Vou botar em 20. Maravilha. Além de botar em 20, eu vou colocar esse Smash no nosso laranjinha que a gente pegou. Você pode estar achando que não está bem laranjinha, né? Tá amarelo. Mas acontece que a gente vai colocar muito efeito aqui em cima. E esse efeito vai fazer com que esse amarelo fique laranja, tá? Se eu já deixar um laranja logo aqui de cara, quando a gente colocar o efeito ele vai ficar vermelho demais, né? Não é isso que eu quero. Então aqui nós temos aqui o nosso primeiro preço. Vou apertar o Ctrl J, vou arrastar para o lado, no meio de tudo. Ctrl J, arrastar para o lado. A distância que o próprio Photoshop vai dizendo pra gente, ó, 112 pixels. Legal. Aqui a gente vai digitar aqui em Smash, né? Digitar duplo. Vou deletar esse Smash. E o valor 15,90. Volto aqui para nossa ferramenta de mover. Depois volto para nossa ferramenta de texto. Clico aqui agora. Triplo. E embaixo R$19,90. Maravilha. Esses aí são os nossos preços, tá? Basicamente, pessoal, encerramos a parte de informação. Já colocamos as informações aqui, tudo que há de necessidade para o nosso projeto rodar e as pessoas entenderem do que se trata o nosso projeto, já tem. Até mesmo se a gente tirar esses nossos efeitos aqui, ó. Tirando eles, tá ótimo já. A gente já entende que a gente está falando sobre, né, o hambúrguer artesanal, né, já sabemos os tamanhos e os preços, né, já está cumprindo com o seu dever. O problema é que essa fumaça está muito branca, né, esse hambúrguer poderia estar um pouco mais nítido,
né? A gente poderia dar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de efeito para a gente chamar a atenção, porque a gente também precisa chamar a atenção, tá? Não só a gente fazer uma imagem que funcione, mas a internet hoje tem muita coisa, muita informação, a pessoa está vendo sobre um monte de coisa, e por ela estar vendo sobre um monte de coisa, né, a gente está dividindo a nossa atenção com essas outras coisas. Então a gente precisa fazer alguma coisa que chame a atenção da pessoa para ela querer ler, querer entender sobre o que se trata. Sendo assim, a gente precisa estar sempre se aprimorando em relação a efeito, em relação a coisas que deixam nosso projeto mais interessante, tá? Beleza, pessoal? Vamos retornando aqui. Eu tive que fazer um pequeno intervalo porque eu estava assistindo o jogo do Fluminense. Sim, tem torcedor, ainda existem torcedores do Fluminense, com certeza, né? Mas então vamos continuar aqui com o nosso projeto, tá? Eu vou diminuir só um pouquinho essa informação, só um pouquinho, já ficou legal, tá? Então vamos, como eu falei, começar a parte de efeitos, né? Pra gente conseguir fazer um projeto mais chamativo, né? E aqui também dá pra dizer que tá um pulo do gato também para quem trabalha com Photoshop, tá? Porque tem muitos efeitos aqui que fazem o projeto ir para outro nível, tá legal? Então, para a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa, eu vou mexer nesse nosso texto aqui, o nosso texto artesanal, tá? Eu vou mexer nele porque eu quero que ele pegue um pouquinho da textura do nosso fundo. Para isso, eu vou apertar o Ctrl J nele, eu vou esconder essa camada de cima, trabalhar nessa camada de baixo aqui, e eu vou em sobreposição de cor. E depois disso, eu ainda vou diminuir um pouco o preenchimento para 80, 70 e pouquinho. Assim a gente consegue pegar um pouquinho da nossa textura de fundo, tá? Mas estamos com pouco contraste, tá? Um pouco difícil a leitura. E por isso que a gente apertou o Ctrl J antes. Eu vou mostrar ele aqui agora, né? Eu vou apertar em divisão, tá? E eu vou diminuir bem aqui o preenchimento dele. Vou deixar em 40, por exemplo. 40 fica bacana. Você vê como é que estava antes e como é que está agora, né? Agora a gente conseguiu colocar um efeito onde a gente pôde até utilizar do nosso fundo, né, como uma possível textura, né? Eu acho que ficou bem interessante assim. Uma outra coisa, esse é o verdadeiro sabor, o branco tá chamando muita atenção. E eu não quero isso. Eu vou tirar um pouco do preenchimento dele também, deixando aqui perto de 80. Pode ser aqui em 79, por aí. Já tá bem interessante. Bem legal, é isso aí que eu quero. Além disso, todo esse texto aqui eu vou abaixar um pouquinho ele, ó. Eu clico aqui então na nossa pasta de texto, aperto Ctrl T, né? Eu venho aqui com o teclado mesmo, vou apertando para baixo, só pra gente chegar um pouco mais próximo do nosso hambúrguer. Enter, além disso, vou apertar o Ctrl T no nosso hambúrguer, eu vou deixar ele um pouquinho maior, tá? Para ele chegar um pouco mais perto aqui, sem encostar muito também. Assim já tá interessante, ver como é que tava antes. Cresci só um pouquinho ele, já tá bem legal, tá? Beleza, a gente já conseguiu então como nosso primeiro efeito aqui, o nosso texto ficou bem legal. O verdadeiro sabor a gente diminuiu também um pouquinho o preenchimento. E além disso, vamos colocar ele em divisão, tá? Pra gente conseguir um efeito ainda melhor nesse texto. Pra gente continuar, eu vou colocar aqui, ó, você vai reparar, eu vou colocar uma textura. E eu quero que essa textura faça parte de todo o fundo do nosso projeto, tá? Não faça parte dessa fumaça, não faça parte da nossa plataforma, do nosso hambúrguer, só do fundo e também do nosso texto. Então, para isso, ó, eu tenho aqui o nosso texto aqui. Eu vou colocar esse texto para baixo do hambúrguer, bem aqui, ó. Tá vendo? Não mudou nada aqui na nossa imagem. Eu vou agora aqui selecionar o texto. Eu vou na nossa pasta de arquivos e tem aqui textura papel, tá? Eu vou arrastar essa textura para cá, aumentar o tamanho dessa textura, bem interessante, deixar ela bem aqui, ó. Agora eu vou apertar o Ctrl J, eu vou descer essa textura até aqui embaixo, para parecer que é uma textura grande, né? Mesmo sem ser. Legal, tá? Eu não vou aumentar, eu não vou apertar o Ctrl T, por exemplo, e aumentar tudo assim, ó, porque tá vendo, a textura fica muito grande e eu não quero, que sejam detalhes pequenos mesmo, tá? Então assim já tá bem interessante para mim. Eu vou selecionar esses dois, apertar o botão direito e clicar em mesclar camadas. Agora eu tenho uma camada só de textura. Ainda selecionado aqui, eu venho aqui em modo de mesclagem, eu venho em multiplicação. Maravilha, a gente já consegue perceber que a textura pegou em todos os nossos textos, né, e também no nosso fundo,
né? Que é o que a gente estava buscando. A gente só não estava querendo que pegasse também na nossa fumaça e na nossa plataforma. Então, para que isso não aconteça, eu vou ter que separar da nossa pasta de background, que estão os dois, né? Tanto a plataforma quanto a nossa foto de fundo, né? A textura precisa estar entre os dois, tá? Então, para isso, eu venho aqui com a nossa plataforma e jogo ela aqui para cima da textura. Quando eu faço isso, ela está na frente da textura, então a textura não está pegando nela. Se eu jogar essa textura para cima, agora a textura estaria pegando nela, tá legal? Então deixa a plataforma sozinha aqui por enquanto, tá? Assim já está bem legal, me entregando o resultado mais ou menos do jeito que eu quero. Agora um próximo passo é colocar um foco de luz na nossa imagem. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Então para a gente conseguir fazer isso, eu também separei para você, né? Claro, no nosso arquivo, mas a gente vai botar bem aqui em cima daquele efeito de fogo, vamos colocar em cima de tudo, tá? Então a gente vem aqui nesse efeito de luz aqui, o efeito de luz 1, a gente joga aqui para o nosso projeto, tá? Aumenta bem o tamanho dele, não vou usar essa parte branca, vou usar só essa parte do lado de cá, tá? Vou aumentar bem o tamanho aqui assim, ó, posso deixar mais ou menos aqui, e aí eu venho aqui, como você já sabe, vou em divisão. Ficou bem interessante, né? E ficou pegando basicamente todo o nosso projeto. Tá? Eu vou apertar o Ctrl T porque eu não quero que entre tanto assim também, ó. Assim já tá legal. Além disso, pessoal, eu quero colocar um pouco mais de luz vindo aqui de baixo, tendo em vista que o nosso fogo tá bem aqui. Então tudo que tá perto do fogo, né, tá recebendo a luz do fogo. Para isso, então, vou criar uma nova camada. Aí eu venho aqui no balde de tinta, em vez de eu jogar o balde de tinta, eu aperto o botão direito aqui na nossa ferramenta e a gente vai ver que tem a ferramenta de degradê, tá? É uma ferramenta muito útil. Eu vou clicar aqui, você repara quando eu clicar, ele vai fazer uma linha, ó, que é a direção que eu quero meu degradê, tá? Se eu jogar para cá, por exemplo, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer um degradê para aquela direção, tá? Vou apertar o Ctrl Z e o degradê que eu quero é para cima. Tá? Mas além disso, eu não quero que seja esse nosso laranja dos nossos textos, tá? Eu vou apertar aqui então o Alt e eu vou selecionar um tom mais avermelhado assim, ó, que tá aqui no nosso fogo, tá? Então arrasto daqui mais ou menos de fora aqui para cima até aqui assim, ó, bem legal, e deixo em divisão também. Olha que interessante que tá ficando. Olha antes, olha agora. Agora sim parece que tá vindo a luz do nosso fogo, tá? Tá ficando bem legal. Além disso, uma outra coisa bem interessante a se fazer também é o seguinte. Normalmente quando a gente tem um ambiente que está entrando luz, significa que ali tem mais iluminação. Mas do outro lado significa que é mais escuro, né? Normalmente, por exemplo, se a gente tem uma janela, a gente vai tirar uma foto e a gente tem uma janela do nosso lado direito, normalmente o nosso lado esquerdo vai ficar um pouco mais escuro. E a gente pode causar esse efeito aqui também na nossa imagem. Até porque a nossa fumaça, ó, aqui ela está muito branca e aqui ela está no mesmo tom de branco. E como a luz está vindo mais do lado direito, eu quero que o lado de cá fique um pouco mais escuro. Beleza? Para isso, a gente cria uma nova camada. A gente vem, eu posso até usar esse marrom aqui, ó, ao invés de preto, que a gente tem de segundo plano, né? Eu venho com pincel mesmo, tá? Aumento o pincel, deixo o pincel aí com a dureza de 0, né? Aí eu venho bem aqui nessa parte de baixo aqui, ó, e vou passando. Eu posso até passar assim, ó. Mas já ficou bem interessante pra mim, tá? Eu posso vir aqui, para ele não ficar tão forte, e como ele é uma cor escura, eu não posso usar essas aqui. Eu vou usar uma das opções aqui de baixo de luz, tá? E no caso eu vou usar a luz indireta, tá vendo? Isso aqui é uma sobreposição, luz indireta. Olha como é que estava antes e olha como é que está agora. A gente conseguiu trazer um pouco mais, deixar um pouco mais escuro o nosso ambiente, tá? Além disso, eu vou criar mais uma camada, onde eu vou escurecer os dois lados agora, tá? Deixar aqui bem grande aqui, ó. Vou dar uma escurecida legal aqui assim, e o lado de cá também. Tá vendo? Deixa bem assim mesmo, tá? E aí eu vou em multiplicação. E tá muito forte porque está em cima dos outros efeitos nossos. Eu preciso colocar ele mais para baixo. Então eu jogo ele aqui embaixo de todos os efeitos que a gente criou agora. A nossa luz aqui de divisão está muito forte. Eu vou diminuir bem ela, deixar ela em 25 mais ou menos. Já está interessante. Mas aqui a gente ainda está vendo que está muito forte também essa nossa sombra. Então vou diminuir também a nossa opacidade, tá? Vou deixar ela mais ou menos de um jeito que me agrade.
Ó, 50% é interessante. Pra gente ver se tudo tá fazendo sentido e tudo tá legal, uma coisa interessante que eu faço muito, mas muito mesmo nos meus projetos é usar uma pesquisa de cores. E a gente vai fazer isso agora. E isso pode até realçar essa nossa sombra que a gente colocou aqui. Caso nem a pesquisa de cores dê jeito, a gente vai tirar essa sombra, tá? Então, em cima de tudo aqui, ó, eu vou vir aqui em camada de ajuste, pesquisa de cores. Aí ele vai me dar algumas opções aqui em cima, semi-prontas, né? Eu seleciono uma e vou clicando com o botão para baixo até chegar uma que fique interessante, tá? Eu já tenho uma já em mente que eu vou utilizar, mas é legal que você vá usando outras opções, né? Vai vendo as outras opções, o que ela pode te oferecer. No caso desse projeto, eu vou utilizar essa opção aqui. Deixa eu clicar aqui para você olhar melhor. Essa Fuji aqui Eterna 250D Kodak, tá? Ela me serve muito bem e me serviu muito bem na primeira vez que eu fiz esse projeto, antes da gente estar fazendo essa aula aqui. Tá? E você pode ver também que ela conseguiu fazer com que a nossa sombra ali ela ganhe um pouco mais de vida. Olha, sem, por exemplo, essa pesquisa de cores. Estava bem mais escuro, né? Nossa sombra estava dificultando a visualização e agora ficou um projeto bem mais visível, ficou bem mais harmônico. Muitas vezes eu boto uma pesquisa de cores até no começo, quando eu já coloquei minha informação principal, coloquei o meu hambúrguer ali, por exemplo, eu já coloco logo uma pesquisa de cores e eu começo a trabalhar já com a pesquisa de cores selecionada, tá? Isso é comum de eu fazer também, tá? Mas não foi o caso desse agora, né? Porque eu achei que é melhor eu te explicar esse tipo de detalhe, que é um detalhe um pouco mais avançado aqui no final do nosso projeto, tá? Além disso, eu quero trazer um pouco mais de nitidez para nossa foto do nosso hambúrguer. Então, para isso, eu vou clicar aqui no nosso hambúrguer, que está bem aqui embaixo. Cadê ele? Ó, hambúrguer. Eu vou clicar aqui nele e olha que interessante que eu vou fazer agora. Anota aí no caderno. Filtro de câmera RAW. A gente desce aqui, a gente vai ter diversas opções aqui embaixo. Eu vou só aumentar um pouquinho a textura. Ó, se eu aumentar muito, o que vai acontecer? Se eu tirar, olha a diferença, né? Então eu não posso exagerar. Então vou colocar aqui mais ou menos em 30, 28. Já tá legal. Eu venho aqui em detalhes e eu aumento bastante a minha nitidez, tá? Porque eu quero uma coisa bem nítida mesmo, tá? Assim já tá legal. Coloquei em 100. Ok. Ele vai dar uma diferença, a diferença que olhando daqui de longe você não consegue perceber, mas depois que você olha aqui de perto você percebe. E além disso também, quando você vai mandar esse material para rede social, você vai ver que a foto ficou 3, 4 vezes mais nítida por causa desse efeitinho que a gente fez, tá? A gente conseguiu reparar agora que aquela sombra que a gente tinha colocado, cadê ela? Ela quase já não está mais aparecendo, né? Olha como é que ela estava antes, tá deixando muito branco, né? Mas agora ela já está cumprindo bem o efeito dela, mas ela poderia estar um pouquinho mais forte, tá? Então eu vou aumentar só mais um pouquinho para a gente não ter tanta... Olha só, quando a gente tira ela, olha a diferença da coloração daqui de cima para a coloração daqui de baixo. E eu não quero fazer isso nesse projeto. Então eu deixo ela ativada e eu já consigo ter um equilíbrio um pouco melhor, tá? E dando destaque ainda mais, porque como causa um efeito de vinheta, dando destaque ainda mais para o nosso hambúrguer. Vou apertar o Ctrl T e vou aumentar mais um pouquinho para a gente ver se a gente consegue pegar essa parte da fumaça também, tá? Segurando o Shift, vou levantar e pronto, já conseguimos pegar bem, ficou bem interessante. Uma coisa que eu reparei aqui é que o fogo ele ficou por trás de tudo isso que a gente fez, todos esses efeitos, né? Eu não quero isso. Então vou pegar aqui, ó, vou desbloquear a nossa camada de fogo, só clicando no cadeado que estava aqui, ó. Quando tá com o cadeado, você clica aqui e ele desbloqueia, tá? Então eu venho aqui na nossa pasta de fogo e eu vou subir, eu vou deixar ela apenas abaixo da nossa pesquisa de cores. A gente ganha bem mais vida agora. Nosso projeto está praticamente finalizado, tá? Eu tô achando apenas o nosso pão aqui muito amarelão, tá? Então vou clicar aqui no nosso pão. Cadê ele? Vou encontrar ele aqui, ó, burger. Beleza? Eu vou criar aqui então nesse nosso pão aqui mais uma pesquisa de cores, tá? Eu clico então aqui na nossa camada de ajuste, venho aqui em pesquisa de cores, aí eu posso escolher uma opção aqui. O que é interessante? Se eu escolher uma dessas opções, repare que vai interferir em todo o nosso projeto. E eu quero apenas que isso interfira no nosso hambúrguer. E para isso acontecer, eu preciso utilizar uma função chamada Creeping Mask. O que seria o Creeping Mask, né? Seria basicamente essa funcionalidade aqui. E ela ativa o efeito, por exemplo, dessa camada aqui, apenas na camada de baixo.
Repare, quando eu clicar aqui, olha o que aconteceu aqui, ó, criou uma setinha. Eu vou clicar de novo, vai desaparecer, tá vendo? Então, quando isso está selecionado, significa que esse efeito só está ativo na camada de baixo, que no caso é o nosso hambúrguer, tá? Eu posso ativar esse Creep Mask também, chegando aqui entre uma camada e outra e segurando o Alt. Repare no nosso cursor, que tá a mãozinha que vai mudar. Olha, tá vendo? Ó, tirei o Creep Mask, coloquei o Creep Mask, né? Normalmente, quando eu vou ativar ele, eu ativo clicando com o Alt, tá? Então agora aqui a gente está com o Creep Mask selecionado apenas para o nosso hambúrguer. Vamos selecionar aqui uma opção interessante, tá? A gente tem diversas opções aqui. Eu vou utilizar no nosso hambúrguer essa opção, já é a segunda aqui, ó, quando a gente abre aqui já é a segunda opção, tá? Mas a gente tem várias opções aqui que a gente poderia utilizar, tá? Eu vou utilizar aquela segunda, como eu falei, que ela já dá o efeito que eu quero. Eu queria que ele não ficasse tão amarelado. Olha como é que estava antes. Tá vendo como é que estava bem amarelado? Agora com ele eu consigo ter até mais cor pro meu alface, pro meu tomate, pro meu hambúrguer, entendeu? Então para mim já tá bem interessante, tá? E fez sentido com todo o nosso projeto, né? Essa nossa faísca aqui em cima, ó, eu vou criar uma máscara de camada nela. Eu vou vir com um pincel preto, porque eu tô achando ela muito forte. Eu vou tentar apagar ela nessa parte aqui de baixo aqui, ó, para ela não interferir tanto aqui na leitura, né? Assim, ó, já tá bem legal, tá? Fazendo isso, então, a gente finaliza o nosso projeto. Dá uma olhada como é que ele ficou. Para a gente exportar esse projeto para as redes sociais é muito simples. A gente aperta aqui em arquivo, exportar, exportar como? Vai abrir essa aba de opções, a gente pode escolher tanto PNG quanto em JPEG. Em JPEG a gente pode aqui aumentar a nossa qualidade, vou colocar em 7, tá? E aí a gente coloca aqui em exportar, a gente seleciona a pasta que a gente quer, eu posso selecionar essa pasta mesmo, salvar e pronto, o arquivo já está exportado aqui na nossa pasta selecionada. Então, pessoal, basicamente é isso. Esse é o curso que eu separei para vocês. Espero que eu não tenha falado de uma forma muito rápida. Eu tentei ficar dentro do tempo que eu tinha prometido, que é um tempo de 1 hora, né? Como você pode ver, eu acabei passando um pouco desse tempo, né? Mas eu espero que tenha passado uma boa experiência para vocês, que esse curso tenha agregado. Espero que você tenha anotado, tenha colocado papel e caneta. Tenho certeza que foi bastante informação, né? Qualquer dúvida que você tenha sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, eu vou responder, juro que eu vou responder todos os comentários, tá? Me segue no Instagram que eu dou muita dica sobre design, muita dica mesmo. E é claro, como prometido, o pulo do gato, tá? Basicamente, pessoal, o que me fez virar a chave, porque antes quando eu comecei como designer, né? Eu não estava vendo muita perspectiva, digamos assim, eu não estava vendo um crescimento exponencial em relação financeira na minha vida, sabe? E isso acontecia porque eu era um excelente operador de Photoshop. E o que é esquisito? Porque tem uma diferença muito grande quando você é um operador de Photoshop para quando você é um designer de fato. Tem uma diferença muito grande entre os dois. Não é uma pessoa que acabou de aprender Photoshop, ela automaticamente se torna um designer. Design é muito mais do que isso. Design envolve pesquisa, envolve uma série de coisas para você fazer projetos e não artes. Projetos que vão de fato fazer diferença para o cliente, vai dar retorno para ele, financeiro, né? E vai dar retorno para você, porque você vai recolher feedbacks e esses feedbacks vão te gerar frutos, né? Então tem essa diferença, uma diferença bem grande entre uma pessoa que faz o que as pessoas estão mandando ela fazer, que é o caso do operador do Photoshop, e uma pessoa que sabe exatamente o que precisa ser feito para dar resultado para a empresa, tá? E essa virada de chave, isso que eu aprendi, né, não foi do dia para a noite, né? Foram 6 anos de experiência trabalhando nessa área, né? Além disso, diversos cursos que eu fiz no Brasil e cursos na Inglaterra, cursos em outros países, tá? Então, todas essas informações difundidas eu tentei trazer no meu curso Designer Pro, que custa R$ 29,90. Como falei, é um valor realmente simbólico, tá? Então, se você quer dar o próximo passo, você quer virar um designer de fato, fazer diferença, né? Essa é a melhor oportunidade que vai aparecer para você, né? Modéstia à parte. O link tá bem aqui embaixo, como eu falei, é o primeiro link. Clica lá, tira suas dúvidas, dá uma olhada no vídeo, dá uma olhada na página, né? E compre o curso. Dê esse voto de confiança que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Então, a gente se vê dentro do curso.
Até lá!